Milô Fernandes dizia que somos todos colecionadores, apesar de fazermos pouco da coleção dos outros. Colecionamos, sobretudo, dores, aflições e angústias. E você, além disso, coleciona o quê? Lembranças da infância, caixa de remédio, notas de dinheiro antigo ou de várias nacionalidades, rolhas que eternizam o vinho compartilhado, autógrafos, entradas de cinema. Se você não faz nenhuma dessas coleções, com certeza conhece alguém que faça. Aí eu te pergunto, o que diferencia o colecionador de um acumulador? Pois é sobre essa coleção de assuntos que a gente vai conversar hoje com o Maurício Code, que coleciona itens do Michael Jackson, a psiquiatra Vera Garcia e Jairo Leme, estudante de cinema e colecionador de bibelôs. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Eu adorei sua camisa, Jairo. Já tem a ver com a minha coleção. Sua coleção de bibelô de gatinhos e a camisa também vai por aí, né? Pois Você ama gatos? Como é que começou essa coleção? Pois é. Na verdade, assim, eu tenho uma relação com felinos antiga, assim, né? Na infância, minha mãe teve gatos e tal, então essa relação com os felinos me trouxe para essa coleção de gatinhos, que são bibelôs de gatos, miniaturas. Eu ganhei uma assim que eu cheguei ao Rio, eu não sou daqui, sou de São Paulo, e assim que eu cheguei ao Rio, um amigo me presenteou com uma miniatura de gato chinês, que vinha uma mensagem e tal. E eu achei aquilo muito bonitinho, passei a reparar nesses objetos nas lojas, quando eu passo, e comecei a comprar. Isso foi crescendo, porque uma coleção é assim, né? E os amigos começaram a saber que eu colecionava, visitaram minha casa e viam, e começaram a trazer objetos de viagem, de lugares que passavam, e traziam os gatinhos. Hoje eu tenho 60 gatinhos. E como é que faz para organizar isso em casa? Pois é, antes eu deixava eles numa prateleira, mas eu tenho 2 gatos de verdade, eu tenho a Madalena e o Jesus. Eles não derrubam os Eles gatinhos? derrubavam tudo, era uma loucura, assim, toda hora. Às vezes, a Madalena, quando era menor, ela deitava entre os gatinhos. Ai, que delícia, né? Eu tenho uma foto dela entre os gatinhos. Faz parte da coleção, né? Ela achava que ela era parte da coleção. E aí depois eu tive que fazer uma estrutura de vidro que ela não tem acesso, então é fechado e os gatinhos ficam lá dentro. Assim. Sistemática do colecionador. Pois é, foi Maurício trouxe umas raridades aí do Michael Jackson, trouxe. quero ver, mostra aí pra gente. Então, como é que começou a sua coleção? Começou nesse aqui, na verdade, na época não era uma coleção, né? Esse é um compacto de uma marca de refrigerante, você trocava por tampinhas e coisa e tal. Eu não lembro a idade, mas assim, era 83. Raridade, né? Então, esse disco eu e meu irmão a gente colocava na vitrolinha e passávamos dias ouvindo isso e dançando e chorando com medo do clipe, do Thriller. Enfim, começou aqui. E aí eu fui crescendo com o artista e com a minha coleção. Então, meu primeiro salário, né, minha independência, a primeira coisa que eu comprei foi isso. Não foi pagar conta, não foi comprar roupa, não foi nada. Importantíssimo para você, Importantíssimo. Né? Aqui são 2 vinis. Né, um álbum que marca muito, é muito apoteótico, né? Tudo isso aqui tem uma história, que está muito além de uma capa, tem simbologias muito legais. E foi indo, né? E aí, partindo disso, 25 anos depois, eu consegui essa raridade, que é o mesmo álbum, que é como ele idealizou para ser comercializado, né? Uma edição de colecionador. Então, foram 25 anos garimpando uma coisa, eu queria no bom estado, né? É um item que é muito caro, mas garimpando você consegue comprar num preço decente e ter pelo resto da vida, né? O Maurício falou uma coisa que eu não estou me lembrando exatamente como ele falou, mas ele falou, fui crescendo junto com ele, foi isso, Maurício? Sim. Disse. Como é que é isso, o colecionador, essa relação com os objetos, né? E você vê que tem a ver com a identidade, né? Eu acho que o colecionador, ele faz a aquisição desses objetos que ele identifica de alguma forma, né? Identifica a sua personalidade e eu acho que dá uma representação do que é a sua vida, né? Do que ele sente, do que ele pensa. Então, ele faz a aquisição de objetos que têm alguma coisa em comum, né? Geralmente são coisas que têm ou o formato igual ou um sentido semelhante, né? É bem interessante. E é motivador, né, gente? Sim, isso é uma sim. motivação. O Jairo tinha dito que os amigos dão de presente, viagens têm um pouco esse objetivo também, né? Exato. A Vera estava dizendo, eu acho que tem essa relação com o pessoal mesmo, né? O objeto. Porque eu lembro quando me perguntaram sobre coleção,
eu achava bonito as pessoas terem coleção, mas, por exemplo, eu nunca pensei em colecionar moeda ou selo ou qualquer outra coisa, porque nada disso me trazia, né? Nada te impulsiona, né? Quando eu desenvolvi essa coisa dos gatinhos é porque eu tenho afeição por esses animais e aí isso me aproxima deles, tem uma memória emotiva, tá tudo, acho que relacionado, Uma identidade, né? Maurício, como é que é a tua Exato. relação aí com o astro, assim, o que te motiva no sentido do que muda para você quando você tem essa conquista? Então, eu acho que assim, eu tenho uma relação muito forte com ele, porque eu estudo muito, né, os álbuns, enfim, e aí eu fico pensando, poxa, uma pessoa que tinha tantas questões, tantos problemas, né, tantas coisas acontecendo, como ele conseguiu estruturar isso, né, essa música, colocar isso dentro de um disco, imaginar uma capa, divulgar, viver disso, se transformar no que se transformou. Então, para mim é meio que assim, é quase filosofia de vida, né? Cure o mundo, né? O amor vence, o amor vive para sempre. Então, quando eu consigo uma dessas coisas, eu penso na magia, nessa construção, principalmente um álbum que ficou 25 anos na mão de alguém, vem para mim, eu penso quanto a pessoa ouviu isso, quanto isso é mágico estar comigo, e me traz uma sensação de que, se isso tudo é possível, gravar um álbum, construir uma história toda, ou manter uma coisa intacta por 25 anos, quer dizer, o que não é possível para mim? Então, me traz essa inspiração, né? Essas coleções, né? Eu penso muito nisso sempre. E Vera, o que diferencia o colecionador do acumulador? São diferenças, eu acho que, um ponto de vista, são grandes diferenças, né? E por outro lado, podem ter alguma coisa em comum. O acumulador, ele faz aquisição excessiva de objetos e tem uma dificuldade muito grande em se desfazer desses objetos. E aí acaba ocupando um espaço muito grande dentro da sua casa. Então, os espaços que seriam funcionais, como o próprio banheiro, cozinha, sala, quarto, passa a ser depósito, porque ele acredita que em algum momento ele vai precisar daqueles objetos. Então, há um sofrimento muito grande em pensar na possibilidade de se desfazer. De não ter esse objeto quando precisar. Né? Então, ele não consegue, chega uma hora que não consegue organizar a disposição desses objetos em casa, e aí começa a trazer prejuízos grandes para a vida pessoal, profissional, de saúde. Tem a ver com a energia também, né? A energia da coleção é um pouco diferente da energia do acúmulo, né? Sim. O que acontece, que eu acho que às vezes se faz uma comparação, é que o colecionador acaba fazendo uma aquisição também muito grande de objetos, né? Sim. E num dado momento, a partir do momento que você começa a adquirir muitas coisas e essas coisas começam a prejudicar, por exemplo, o seu movimento em casa, começa a prejudicar a sua vida profissional, você quer atingir um determinado ponto da sua casa e não consegue porque está tudo ocupado, né? Completamente ocupado. Então, aí o colecionismo já passa a ser uma acumulação. Nesse sentido é que há uma certa semelhança, né? Quando o colecionador já passa a ter uma aquisição excessiva demais que começa a comprometer a sua vida diária. Não tem a questão do apego aí, tem uma questão de um filme, de um curta que o Jairo fez, tem um monte de coisa para a gente falar, mas eu antes quero chamar uma matéria para a gente ver duas coleções bem bacanas, que cada um escolhe a sua, né? Vamos entendendo o porquê de cada um. Então, no próximo bloco, tem coleção que vai te fazer relembrar a infância. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre colecionadores. E agora você vai conhecer duas coleções capazes de deixar qualquer criança de 0 a 80 anos fissurada. Um boneco de 7,5 centímetros, super versátil, capaz de se adaptar a qualquer situação ou profissão. Imagine poder brincar numa fazenda, numa ilha tropical, num circo ou até mesmo no supermercado. As situações são diversas e desde que o boneco surgiu há mais de 40 anos atrás, ele tem conquistado cada vez mais fãs e colecionadores. É o caso do Carlos, que eu encontrei aqui numa loja de brinquedo e do lado de quem? Desse grandão aqui, né? Você tem um desse, Carlos? Ah, quem dera, mas esse aqui não cabe lá em casa.
Então, na verdade, a gente veio aqui porque o Carlos vai levar a gente até na casa dele para mostrar a coleção de mais de 1000 bonecos que você tem, né? É isso aí, muitas caixas também. Carlos montou um cenário aqui pra gente. O que tem aqui, Carlos? Basicamente um cenário velho oeste, né? Você pode ver aqui os soldados indo para marchando em tropa, uma carruagem, diligência, aqui o nosso moinho, as casinhas do velho oeste, o cenário que eu mais gosto mesmo. E qual foi a primeira peça? Na verdade, foi o xerife do velho oeste, aquele cidadão ali do lado do moinho. Como você decidiu se tornar um colecionador? Acho que a gente assim meio não se torna um colecionador. Quando criança, eu simplesmente ganhava, brincava bastante, vi que tinha bastante caixas, que tinha bastante brinquedo. Quando adulto percebi isso e falei, poxa, está na hora então de colecionar, de realmente comprar com um pouco mais de critério, de escolha, e aí deu no que deu. Para mim, o Playmobil, fotografar e até mesmo brincar, montar um cenário como esse é uma terapia, entendeu? Eu também tenho um blog no qual eu escrevo sobre Playmobil, outra terapia também, é uma Playmoterapia. Agora, o que eu curto mesmo são as caixas de Playmobil, tanto das antigas, tipo da Troll e da Estrela, quanto também das mais modernas, né? Aqui você vê um pouquinho, então, da minha coleção. Por exemplo, essa aqui do Egito, né? Esse aqui é um bonequinho que não é fácil de encontrar. Só quem foi à Feira do Brinquedo de Nuremberg de 2008 recebeu essa. Eu não fui, mas através de vários contatos, de amigos, de colecionadores europeus, consegui trazer para minha coleção essa daqui também, com muita honra. Você vai ainda muito atrás dos bonecos? A gente corre atrás, porque sempre que a gente sabe de uma novidade ou de uma velharia, a gente busca, tanto no Brasil quanto na Europa e até aqui no bairro mesmo. Dona Hélia, boa tarde, tudo bem? O que a gente tem de novidade assim de Playmobil hoje? Você quer dizer Playmobil antigo, né? Não é novidade, é velharia. Teve alguma que você teve muita dificuldade? Olha, quanto mais antigo, mais difícil, né? Vai ficando mais raro de conseguir. Eu não lembro assim de cabeça qual seria a mais difícil. Talvez a mais difícil é aquela que a gente ainda vai conquistar, né? Eu imagino que você não seja o único colecionador aqui no Brasil, né? Não, com certeza nós somos muitos, né? Eu mesmo participo de um grupo chamado Play Brasil Mobil. Ele existe desde 2009 e atualmente reúne mais de 500 pessoas em todo o país e até no exterior. Nós nos reunimos nesse fórum, Play Brasil Mobil, na internet, e também não só no mundo virtual, mas no mundo real. Nós já fizemos 5 grandes exposições desde 2009. Você se desfaria da tua coleção? De jeito nenhum, eu estou cada vez procurando mais. Se desfazer de sua coleção é quase tarefa impossível para um colecionador, mas ele pode querer compartilhá-la com o restante do público, como fazem os grandes museus. E foi isso que decidiu o niteroiense Eduardo Rossler, que abriu nessa semana um espaço para o público conhecer o seu acervo de brinquedos. Que tipos de brinquedos você tem aqui, Eduardo? Tem de tudo quanto é espécie, material. E quantas peças, mais ou menos? Eu não sei. Perdeu a conta? Perdei a conta, 1.000, 2.000, 3.000. Como é que elas estão organizadas? Olha, elas são organizadas por vitrine, por época, a princípio, né? Esse lado aqui todo que você está vendo, vem cá. Esse lado aqui é o lado mais antigo. São as bonecas alemãs. Do que, década de 20, 30? Não, século XIX. Século XIX. A gente andando mais aqui vai pegar um material que é antecedente do plástico, que é o celuloide. Então aqui nós temos celuloide francês, celuloide alemão. Aqui nós temos alguns brinquedos também de guerra, né? Que os brinquedos representavam muito tudo que estava se passando no mundo, né? Então, a aeroespacial tinha brinquedo espacial, na época das guerras tinha os brinquedos de guerra. E aqui nós vamos pegar uma miscelânea, que aí entra a Barbie dos anos 60, 59. Nós temos uma pequena Shirley Temple lá em cima, que para mim é o meu xodó. Minha mãe gostava da Shirley Temple e quando eu trouxe essa boneca, ela ficou muito satisfeita. A verdadeira Suzy brasileira, com todo o seu vestuário de época. Carmen Miranda lá em cima. Nós temos aqui caracterizadas com países. Isso aqui é o auge da década de 70. Tem boneco de diferentes nacionalidades aqui, né? Tem de tudo quanto é país. Esses são os bonecos de pano, também muito antigos. São ingleses, né? Aqui tem Nora Helens, que é inglesa. E como é que você foi adquirindo essa coleção? Com minha família é de descendência alemã. Meu pai confeccionava brinquedos nas horas vagas. Isso que incentivou a gente, né?
E está no sangue essa coisa do europeu, do alemão, dessa coisa de fabricação de brinquedos, né? Mas para ele não bastava ser só colecionador. Ele quis seguir os passos do pai e decidiu também consertá-las. Então a gente tem aqui um compartimento aqui, que são os brinquedos que tem que ser reformados. Olha que bagunça. Mas é assim mesmo, você depois vai entrando vagarosamente dentro do museu. Conta com patrocínio? Não tem patrocínio nenhum, não. Se mantém por recursos próprios? Recursos próprios, né? Por enquanto, o museu recebe apenas estudantes. Mas como o Eduardo não está para brincadeira, já faz planos para o futuro. E depois eu pretendo abrir ao público, né, com visitas dirigidas. Né? A pessoa marca e vem com um grupo. Cinderela e um Príncipe, também bem antigo, ele é brinquedo de corda. São verdadeiras obras de arte. São. Nossa, como são. Estamos de volta conversando sobre colecionadores. Os nossos convidados de hoje são Maurício Code, que coleciona itens do Michael Jackson, Jairo Leme, estudante de cinema e colecionador de bibelôs, e a psiquiatra Vera Garcia. Gente, me chamou a atenção a fala do Carlos, o primeiro colecionador da nossa matéria, falando sobre o critério e a escolha realmente, né, de quanto mais raro é um item da coleção, melhor. Eu queria saber do Maurício e do Jairo, qual foi a maior loucura que vocês já fizeram para conseguir um item? Jairo? Pois é, os meus são objetos muito simples, assim. O que acontece é que eu passei a observar o material do qual eles são feitos. Né? Porque tem gato que é feito de madeira, tem gesso, vidro, ferro. E aí eu comecei a encontrar esses... Então, o mais estranho que eu encontrei foi um de pedra. E, assim, ele não era raro, mas, para mim, ele é muito, muito peculiar, assim. Porque a pessoa entalhou ele em pedra e tal. E é muito bonito, ele é diferente dos outros. Ele se destaca. Né? Não foi difícil de conseguir e tal, mas ele é algo que chama atenção dentro Isso é muito bacana também, né? Essa observação dos detalhes que o colecionador tem, que passa reto para outras pessoas, né? Exato. Uma outra pessoa ia passar por ali e não ia reparar, né? E você, Maurício? Loucura, assim, para ser loucura mesmo, eu acho que em 95 teve um álbum que o Michael lançou que chama History. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, não tinha acesso a isso, né? Então, fui com a minha mãe à capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. E a gente chegou numa loja e havia um paredão gigante com pôsteres enormes, assim. E eu fui até a capital com a minha mãe para comprar o álbum, que era um álbum duplo e coisa e tal, um CD duplo. E pedi, moço, me dá, né, um pôster desse. Não tem jeito. Aí foi aquilo. Eu já era um homem velho, né? E foi choro, e minha mãe chorando, aquela situação toda. Por favor, moço, meu filho. Saí de lá com o pôster enrolado, lindo, maravilhoso, enfim, tem até hoje. Acho que essa foi uma das maiores loucuras. Esforço assim. mesmo, né? Muito esforço, mas tem coisas, tipo, ficar observando um item que está em leilão na internet por meses, até isso baixar e fazer toda uma busca para conseguir encontrar uma coisa que às vezes você tem disponível 2 no mundo para venda, entendeu? E esse desafio, Vera, ele fala que isso é uma terapia, o Carlos também, né? Fala que isso é uma terapia por conta do desafio, né? Como é que isso funciona na cabeça, assim, né? O que me chamou a atenção foi essa paixão, né? Enquanto ele descrevia ali a coleção, o entusiasmo, e aquilo parece que dá um sentido à vida dele, né? Quer dizer, eu acredito que parte do tempo é dedicado, a isso, né, exato, a isso. Tantos itens. Né? E o mais difícil vai estar sempre a ser conquistado ainda, né? Realmente. Jairo, você fez um curta-metragem, O Colecionador. Pois é, Conta tem essa história esse desse tema, curta, que é um curta. barato. Na verdade, o que acontece? No semestre em que fizemos esse trabalho, a professora de direção de arte nos pediu para escolher um sentimento, uma sensação. Então, os filmes iam ser produzidos a partir daquele sentimento. E a nossa escolha foi pela obsessão, que tem muito a ver com a... E aí, a gente foi desenvolvendo o roteiro com esse sentimento de obsessão. Precisávamos de um personagem. A estética do filme já estava pensada para ser de horror, de terror, suspense. E surgiu a ideia do personagem ser um colecionador, né? Porque
A estética também tem a ver com isso, né? Uma coleção, ela tem um quê de macabro, né? Uma coleção de bonecas. Então a gente começou a pesquisar essa coisa da imagem e o que a imagem pode revelar, né? De estranho, né? Já que o tema era esse, terror, né? E a gente descobriu em reuniões com o grupo que cada um tinha uma coleção. Olha só. Uma garota tinha uma coleção de bonecas, o outro tinha uma coleção de dinheiro, um rapaz tinha uma coleção de insetos que veio do tio dele. Então, vários insetos ele tinha numa caixinha e a gente produziu isso em quadros, né? No filme ficou bem bonito e tal. Botamos os insetos dele tudo catalogado. Ele não fazia isso, ele não é um colecionador, né? Ele tinha aquilo Não era, guardado. provavelmente Mas agora se tornou, né? Se tornou, provavelmente. E aí a gente pensou, como era para ser um serial killer, a gente pensou, por que esse cara não pode matar colecionadores? Um colecionador Então, de colecionadores. Exato. E aí ele vai atrás desses colecionadores, mata para obter a coleção. Então aí já é uma patologia muito maior do que, né? Tem que tomar cuidado com isso também. O filme, a ideia não é que seja real, né? É uma ficção. Por favor, né? né? É um personagem que foi criado Mas por nós. é e tal. interessante essa ideia da obsessão, né? Sim. Eu vou perguntar isso para você, calma aí, Vera, mas eu queria saber de você, Maurício. Você se sente obsessivo em algum momento? Então, eu acho que não, assim, tem coisas que viram meio que questão de honra, né? Tem um álbum, por exemplo, que eu tive, que é esse mesmo, History, a história do pôster, que simplesmente um amigo pediu emprestado e nunca mais. E ele foi lançado em CD, que é uma mídia de ouro, que preserva a qualidade e que você não consegue mais comprar. Então, isso também eu levei uns 20 anos para conseguir de novo. Enquanto não conseguir, talvez na minha coleção essa seja uma obsessão, esse tal de History. Então, eu quis o vinil, que é triplo. Né? Faz sentido, né? O amigo levou, isso não pode acontecer. Eu quis todas as edições que existem no mundo, assim, de todos os tipos, de todas as cores, enfim. Isso eu considerei meio obsessivo. E uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 exemplares exatamente da mesma edição de um álbum, além de ter todas as edições. Porque um meu irmão me deu, porque o outro eu consegui num momento complicado, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, para mim, às vezes parece um pouco obsessivo, sim. E não consigo me desfazer, porque cada um tem um sentimento, traz um sentimento diferente, né? Mais uma vez, é uma terapia, né, Vera? Assim, da obsessão, assim, né? Eu acho que é uma diferença tênue, né? Eu acho que não necessariamente o colecionador é um obsessivo, mas existem pessoas com traços obsessivos que podem traduzir isso numa acumulação ou no colecionismo. E a família então, aceitar também. É uma também. diferença, assim, dimensional, muito tênue, né? Muito... E tênue. E a família vê isso como, gente? Esse momento da obsessão aí, né? Então, falando em obsessão, na verdade, enquanto vocês falavam, eu sou obcecado um pouco pelos gatos mesmo. Você pode ver pela roupa que eu vim hoje, mas assim, não é só a coleção de bibelôs, mas tudo que é relacionado a felinos me interessa, né? Então, acho que enquanto o Maurício falou, eu fiquei lembrando, o que para mim é obsessivo não é mais o objeto do gato, né? Os gatinhos que eu tenho, mas a imagem do felino, isso entrou na minha vida, assim, e tem relação afetiva mesmo, né? E a tua família critica isso em algum momento? Essa camisa, por exemplo, minha irmã viu na internet. Ajuda, né? E aí ela falou, olha que camisa linda. Então, assim, colabora. Enquanto eu acho que depende do nível, né? Enquanto não começa a atrapalhar a sua vida social, a sua vida com as pessoas, a tua casa, enquanto isso não se torna um problema, eu acho que é tranquilo, né? Se você leva isso de uma forma saudável. O problema é descobrir até que ponto é saudável ou não, né? Tua família também parece que apoia, né? Sua mãe foi lá com você lutar pelo pôster. Inclusive, em 93, eu resolvi que ia ser cover, né? Eu era magrinho, cabelo aqui, enfim. Meus pais, embora lá no Sul isso fosse do outro mundo, né? Nossa, um cara maquiado, com batom, com olho pintado, com roupa assim, assado, dançando. Mas apoiaram em tudo, me levavam a fazer shows nos lugares. E tem essa relação, assim, a gente fala em Michael em casa, é como falar do meu irmão, do meu tio. Muito legal. É da família. Só para a gente ir fechando o programa, a gente está já no finalzinho. Maurício, você tem um blog também, né? Você expõe lá a sua coleção? Não, na verdade eu tenho um site, que ao invés de ser só um site de Michael Jackson, é um site que mostra os tributos dos fãs brasileiros de Michael Jackson. Né? Eu fundei isso em 2009. Qual é o endereço do site, para quem se interessar? É mjvipclub.com, mjvipclub, com bemudo.com. Temos página no Facebook, redes sociais, enfim. Muito bom.
Gente, que delícia de papo, realmente. Assim, eu não sei se eu tenho alguma coleção. Você tem, Vera? Eu tenho, sim. Agora, durante a conversa, eu me lembrei que eu adoro cartões postais. E desde menina. E tá virando raridade, hein? É, Vai guardando, verdade. porque Então, agora aonde eu vou, mensagem eu adquiro eletrônica. cartões postais. Eu acho que, de certa forma, é uma coleção, né? Gente, conversa boa mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Vou pensar se eu coleciono alguma coisa, mas devo colecionar. Obrigada pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanhou essa conversa em família pelo canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook e, se quiser, pode baixar esse programa para compartilhar. Ele já está disponível no site do canal. Eu espero você na nossa próxima conversa em família. Tchau!